Oi, gente. Vamos para mais um resumo das previsões. São previsões que foram postadas nesse mês de setembro. Meu nome é Patrícia e esse é o canal Ramana Mística. Então eu tô aqui, eu imprimi essas previsões, são diversas previsões que estão espalhadas pela internet, de vários videntes, e eu separei algumas para poder discutir nesse vídeo. Então a gente começa por uma previsão que fala sobre o mês de setembro, que diz que é um mês de encerramento de ciclos, de empregos, de cura de karmas, união de família, prosperidade e riqueza. Então, nesse aspecto, essa vidente aqui, né, deu previsões boas para setembro. A única coisa ruim para setembro que ela falou que os relacionamentos, de forma geral, vão estar em baixa. Então, vamos aguardar, esperar finalizar setembro, para ver se de fato essa previsão vai se concretizar. E você que está vendo o vídeo, se quiser dar alguma informação, falar alguma coisa que já aconteceu, só escrever nos comentários que a gente vai acompanhando. Tem uma outra vidente aqui, já é uma segunda, falando também do mês de setembro. Aí ela fala que é um mês bom para a economia, para o emprego, para a política também, mas que é um mês que tem riscos de acidentes. Ela diz que, apesar dessas previsões, entre aspas, boas, ela diz que é um mês de provações e de ajustes. Então vamos aguardar para depois verificar se essa previsão é correta. E uma outra coisa que essa vidente fala é o seguinte, que na Venezuela ela enxerga energias de espionagem e a Venezuela também pode sofrer um ataque súbito. E ela diz que o rei do mundo, que é aquele presidente lá da América do Norte, que está de olho nas terras indígenas da Venezuela. Então isso é perigoso, né, gente? A gente sabe que tem poderosos aí pelo planeta que estão de olho em terras de países do terceiro mundo, né? Como a Venezuela e o Brasil. Então agora vamos para uma terceira vidente aqui. Ela fala que barreiras naturais vão impedir pessoas de ir e vir. Então a gente já pensa que deve ter algum tipo de acidente, sei lá, um tremor de terra, alguma coisa nesse sentido que vai impedir as pessoas de circularem. E logo na sequência ela diz que vai ter um tremor de terra significativo em algum local habitado. Então essa questão das barreiras naturais do ir e vir pode ou não estar conectado com esse tremor de terra. Vamos aguardar. Mas no vídeo dela, ela não fez ligação do tremor de terra com essa barreira natural, não. Foram cartas diferentes, que no caso dessa vidente é jogo de cartas. Continuando aqui as previsões. Vamos lá. Escândalos de corrupção mundo afora. Isso é bom, né, gente? Quanto mais corrupção surgir, talvez mais fácil seja da gente resolver os problemas políticos dos países. Ela também fala que vai ter a vitória de um povo, a libertação de um povo. Isso é uma coisa boa, vamos aguardar, vamos acompanhar. Caso você veja alguma notícia falando sobre isso, pode estar comentando aqui também, porque o objetivo desse canal e dessas previsões que eu estou trazendo é verificar o que concretiza e o que não concretiza. Para no final a gente fazer uma porcentagem aí, dizendo tantos por cento das previsões aconteceram, tantos por cento não aconteceram. Então o objetivo é esse, ver a quantidade de previsões que estão sendo acertadas ou se é pura especulação. Essa vidente também fala que vai ter a quebra de um governo agora em setembro. Nessa previsão, ela dá o mês de setembro. Porque geralmente a gente espera uns 3 meses, um pouco mais, para que essas previsões se concretizem. Mas ela botou como setembro, quebra de um governo. Então vamos ficar de olho. Crescimento de acordos comerciais e manifestações no Brasil ligados à educação. Então vamos ficar de olho para ver se vai ter essas manifestações. A luta pela educação é sempre muito válida.
Já estamos aqui numa outra previsão, de uma outra sensitiva, que mais uma vez traz o nome do Felca, dizendo que vão tentar calar a boca do Felca. Então, Felca, ele já sabe, mas todo cuidado é pouco. Essa vidente também falou que o filho do Gugu, ele vai prosperar. Vai prosperar na televisão, vai crescer bastante o filho do Gugu. Vanessa Camargo e Dado Dolabella vão ficar juntos, de acordo com essa vidente. Gente, em relação a Vanessa Camargo, eu já vi algumas previsões diferentes, de pessoas diferentes. Tem gente que diz que eles são almas gêmeas. Tem gente que diz que eles vão se separar e não vão voltar mais. Então tem tudo quanto é tipo de previsão para Vanessa e para o Dado Dolabella. Previsões que são muito diferentes. Então vamos ver o que vai acontecer. Qual o vidente que vai acertar a previsão da Vanessa. Mas tem muita coisa que não tem nada a ver uma com a outra. Pra galera que gosta do reality show A Fazenda, que começou essa semana, né, gente? De acordo com essa vidente, essa Fazenda desse ano vai ser muito boa. Diz que a Adriana Galisteu vai bombar e também vai ser muito xingada na internet. Então, se chegar ao ponto da Galisteu ser xingada na internet, isso quer dizer que, de fato, essa Fazenda vai bombar. Então, vamos ficar de olho e vamos ver se essa previsão vai se concretizar, né? Se essa Fazenda vai ser boa mesmo, porque o BBB foi horroroso. Bom, vamos para uma próxima vidente aqui. Isso aqui eu achei interessante, porque essa previsão que eu vou falar agora, ela foi feita no início de setembro, já está no meio do mês, né? E a previsão é o seguinte, a Suzane von Richthofen tendo um possível surto. E diz que vai acontecer algo com ela. Não diz se é algo bom, se é algo ruim. Mas assim, o que me chamou a atenção é que tem uma semana mais ou menos que a Suzane foi procurar o irmão. O irmão não recebeu ela, né? Mas ela foi procurar o irmão. Então assim, mesmo essa previsão dela tendo um surto, que vai acontecer alguma coisa com ela, não aconteceu ainda, mas o nome dela veio à tona, veio pra mídia. Então vamos ficar de olho na Suzane von Richthofen. Outra previsão aqui que diz que um homem vai morrer dentro da prisão. Eu acho que isso é uma coisa comum que de vez em quando acontece, né, gente? Infelizmente, presos morrem dentro da prisão. São Paulo agora diz que uma rua vai ser fechada por causa de um líquido explosivo e corrosivo que vai se espalhar no chão. Não sei se vai cair de um caminhão ou de alguma coisa, mas uma rua de São Paulo sendo fechada por causa desse líquido explosivo. Se alguém souber de alguma coisa, pode escrever nos comentários aí, pra gente poder ir acompanhando e ver o que vai acontecer e o que não vai acontecer. Temos aqui também uma previsão pro Cauã Raymond. Nosso querido César de Vale Tudo, não sei se vocês estão vendo a novela, mas diz que pra ele é um momento de transição e que ele pode ter alguns ataques de pânico. O que é até compreensível, né, gente? O cara, ele tá na mídia, na boca da galera, tá na novela, a novela, apesar das críticas, tá bombando. E, né, dá pra entender essa questão do Cauã Raymond, esse momento de transição, até ataques de pânico, né? Porque ele deve ser muito abordado na rua e não deve ser fácil, né? Imagina, você é muito conhecido, você não conseguir andar tranquilamente na rua porque as pessoas estão atrás de você, querendo autógrafo, sei lá, querendo foto. Autógrafo é mais antigamente, né? Querendo foto, enfim. É um pouco angustiante. Continuando aqui, ai gente, Elon Musk diz que ele vai querer se vingar do Trump. E aí tem uma outra vidente aqui, deixa eu ver, até marquei aqui, que também fala sobre o Elon Musk. E diz que ele vai ter problemas de saúde. Deixa eu ver se eu acho aqui. Sim. Tem uma outra vidente aqui, ó. Essa primeira aqui fala: Elon Musk vai querer se vingar de Trump. E essa outra aqui diz que ele vai sofrer um acidente e vai ficar muito debilitado. Então vamos acompanhar, né, as notícias de Elon Musk e ver o que de fato vai acontecer. Se alguma dessas duas videntes vai acertar ou se vão errar as duas, né? E continuando aqui, isso aqui também é uma coisa que também é contraditória. Essa vidente aqui diz
que o ano de 2026 vai ser muito bom para o Brasil e para o mundo, que é um ano de justiça. Só que tem uma outra vidente aqui dizendo que o ano de 2026 e 2027 vai ser péssimo para o Brasil. É interessante essas contradições dos videntes, né? Porque alguém vai acertar ou alguém vai errar. Ou então os dois vão errar, né? Hoje, deixa eu ver se eu acho aqui, senão daqui a pouco eu falo. Porque eu marquei aqui para falar sobre isso. Ah, tá aqui, ó. 2026 e 2027 ruim para o Brasil. E já essa outra aqui diz que o ano de 2026 vai ser maravilhoso, não só para o Brasil como para o mundo. Sendo que tem previsões que eu falei em outros vídeos aí, que estão dizendo que vai ter uma recessão mundial em 2026. E ano de recessão geralmente é ano, né, ruim. Então, tem previsões contraditórias aí que a gente tem que ficar de olho, né, gente? Porque a gente não pode sair acreditando em tudo quanto é tipo de previsão, não. A gente tem que ter o pé atrás. Continuando, no Paraguai, alguma tragédia. Guarujá, movimentação e energia densa. O que será que isso significa, né? Vamos continuar aqui. Melhoras para o trabalhador brasileiro em um curto tempo. Isso é uma boa notícia. Só não sei se vai concretizar, né? Porque está dizendo que em um pequeno período de tempo vai ter uma grande melhora para os trabalhadores do Brasil. Será? Espero que sim. Escândalo de corrupção no Centro-Oeste. Venda de terra por políticos. Gente, isso é um perigo. Um perigo. Aumento de internações por problemas respiratórios e também por Covid-19. Gente, vamos continuar nos cuidando, lavando as mãos, álcool em gel. Descoberta de planos de assassinatos. Não diz aonde, em que país. Diz que o mês de setembro vai ser violento. Então, quer dizer, as primeiras previsões que eu falei, coisas boas para o mês de setembro. Agora, essa vidente aqui já diz que é um setembro violento. Novos acordos feitos na surdina. São poderosos fazendo acordos na surdina. Isso acontece, acho que desde que o mundo é mundo. Lugares alagados, o que não é novidade. Isso acontece no mundo todo. Incêndio no Centro-Oeste e no Sudeste. Essa questão de incêndio eu já falei em outros vídeos aqui do canal, que toda hora previsão de incêndio, explosão. Escândalo sexual envolvendo religioso, isso também não é nenhuma novidade, vira e mexe, aparece um escândalo nesse sentido. No Nordeste, o povo contra um político. Vamos ficar de olho, se souber de alguma coisa, escreve aí nos comentários. No Sul, um crime de assassinato sendo desvendado, isso é muito bom. Um pagamento que não será feito, achei essa previsão hilária, cômica. Um pagamento que não será feito. Aqui outra previsão de 2 incêndios. Então, quer dizer, outra vidente falando de incêndios, só que não diz aonde é essa. Cuidado com crianças trancadas no quarto, a gente sabe disso, criança não tem que ficar trancada no computador, a gente tem que estar de olho. Então, o recado da vidente é esse, cuidado com crianças trancadas no quarto. Outra previsão, muitos ventos e tufões, isso também não é novidade. Mas aí a vidente fala o seguinte, que vai ser na Indonésia, Japão, Estados Unidos, sul de Minas, Serra do Rio de Janeiro e sul da Bahia. Então, ventos e tufões, Indonésia, Japão, Estados Unidos, sul de Minas, Serra do Rio e sul da Bahia. Ah, gente, agora é uma fofoca de famoso. A Isa e o Yuri, o pai da filha dela, diz que eles vão se separar em definitivo e que vai aparecer novos parceiros para os dois. Então os dois daqui a pouco vão estar com outros relacionamentos. Tem uma previsão muito boa que diz que vai surgir a cura para muitas doenças. E isso é uma coisa boa, né? Essa vidente também fala numa nova peste negra. A peste, ela tem cura. Atualmente tem cura. Mas ela tá falando numa nova peste negra, vamos ficar de olho.
Estamos chegando já ao fim do vídeo. Finalizando aqui, como eu falei, 2026, 2027 ruim para o Brasil, o que contradiz a outra vidente que diz que 2026 vai ser maravilhoso para o Brasil. Essa previsão eu achei interessante. A vidente falou, ou o vidente, eu não lembro. Pra gente, o óleo que a gente usa na cozinha, esse óleo de soja, de milho, diz que é muito importante que a gente troque por banha ou gordura de porco. Então, assim, quem tiver essa possibilidade, talvez valha a pena fazer essa troca e usar banha ou gordura de porco no lugar do óleo. A vidente não falou o porquê, parece que o óleo vai estar com alguma substância ruim, algo ruim no óleo, mas não tem detalhes dessa previsão. Só diz isso, trocar o óleo por banha ou gordura de porco. Mais uma previsão falando da Isa, diz que ela se separa e daqui a pouco vai estar com outra pessoa. E pra finalizar esse vídeo, que já tá muito grande, gente, uma notícia legal pra quem é fã do Luan Santana. De acordo com a vidente, ele vai ser papai de novo. Então, se isso for verdade, um beijo enorme pro Luan Santana, pra esposa dele, pra família dele, e que o bebê venha com muita saúde, trazendo sempre muitas alegrias pro papai, pra mamãe e pra toda a família, né? Então, um beijo aí pro Luan Santana. E eu, gente, vou finalizando por aqui. Eu sou Patrícia, do canal Ramana Mística. Meu objetivo é trazer as previsões que estão aí circulando pela internet para ter um olhar crítico em cima dessas previsões, para que a gente, né, analise se de fato elas vão se concretizar ou não. E a porcentagem disso, né? Porque eu gosto de previsão, eu sou uma pessoa que acompanha os canais das videntes, sempre gostei, mas aconteceram algumas coisas aí que eu vi pessoas modificando a vida completamente por previsão e se dando muito mal. Então eu pensei, por que não fazer um estudo em cima dessas previsões e ver a porcentagem de fato do que acontece e do que não acontece, né? Porque eu de fato vi pessoas recebendo um recado num jogo de cartas, modificando a vida, achando que ia melhorar e se prejudicou muito. Então a gente tem que ter cuidado com esse negócio de previsão, né? Cuidado com o que vai acreditar, sempre acreditar desacreditando, sabe? Com um pezinho atrás. A gente não pode ser muito emocionado, não. A gente tem que também pensar com a cabeça e não só com o coração. E é isso, gente. Então a gente se vê num próximo vídeo. Esse aqui ficou um pouquinho longo, mas ó, tá cheio de previsão aqui. Vai ter mais vídeo essa semana, tá? Um beijo.